Nós vamos tomar a vida do Senhor Jesus como exemplo, ver o que aconteceu com Ele e o que acontece conosco. Ver o que Deus planejou para Jesus e o que Deus está planejando para nós. Vamos ler o texto bíblico em Lucas, no capítulo 4? Abra sua Bíblia, por favor. Em Lucas 4, nós vamos ler do primeiro verso até o 22. É um texto relativamente longo, mas que vai nos dar todo o subsídio para a gente tratar desse assunto aí de santidade. Lucas 4, no primeiro verso diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, será toda tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, o colocou no pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: está dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 13, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Verso 16, indo para Nazaré, onde fora, entrou num sábado na sinagoga, sendo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. 20, tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabas de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Nós abençoamos esse tempo de estarmos na tua presença e expostos à ministração da tua palavra. Clamamos para que o teu Espírito Santo tenha acesso ao nosso espírito e possa ser o melhor comunicador dentro de nós. Nós declaramos abençoado esse tempo em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu divido esse texto aqui em 3 partes. O primeiro, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. O segundo é: Jesus foi tentado no deserto. E o terceiro passo, Jesus dá início ao seu ministério terreno. Na primeira parte, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Uma pergunta que eu faço é: por que o Espírito Santo ter conduzido Jesus ao deserto para ser tentado? Por que Jesus precisava ser tentado? Ser levado ao deserto, irmãos, tem a ver com estar sozinho. Ser levado ao deserto significa depender de si mesmo, das suas próprias decisões. Significa não ter ajuda de ninguém e nem nenhuma influência. Significa que a partir desse momento, a decisão que você tomar, é você quem toma essa decisão, e o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, onde ali ele estaria tomando uma decisão, ele, por si mesmo. Mas por que Jesus precisava ser tentado? Na verdade, irmãos, a pergunta não é por que Jesus precisava ser tentado. Na verdade, a pergunta é: por que todos nós precisamos ser tentados? Porque todos os seres humanos da face da terra precisam passar por tentação. Porque nós precisamos viver a vida inteira, até baixarmos a sepultura, estarmos sendo confrontados com tentação. Eu te digo a resposta: todos precisamos passar por tentação como um teste de santidade para com Deus.
Deus fez um planejamento de conduzir o homem a uma decisão pessoal. Eu diria que Deus criou o projeto Santidade. Esse projeto faz parte desde o início de tudo, já desde o Jardim do Éden. Esse projeto de Deus. Deus fez, quando fez o Jardim do Éden, colocou Adão e Eva para cuidar desse jardim. Agora preste atenção, ali havia uma serpente planejada, havia uma tentação planejada, havia um teste de santidade planejado. Entenda que houve um planejamento para que o Filho de Deus, Jesus, fosse levado ao deserto para ser tentado pela serpente. Entenda que houve um planejamento para que o Filho de Deus, Adão, fosse conduzido ao jardim, fosse colocado lá naquele jardim, para ser tentado pela serpente. Entenda que hoje existe um planejamento para que cada um de nós, como filhos de Deus, também sejamos tentados, sejamos levados ao deserto ou ao jardim, seja na falta ou na abundância, no deserto ou no jardim, porque no jardim foi abundância. Da mesma forma seremos tentados pela serpente. Não houve nenhuma casualidade. Por acaso a serpente foi pega de surpresa em Deus? Isso não existe. Se Jesus morreu antes da fundação do mundo, o mundo não tinha sido criado, Jesus morreu. É claro que o verbo, dentro de um contexto da língua portuguesa, está inadequado. Mas o que Deus queria dizer é que já havia algo que iria acontecer, que Jesus viria a esse mundo morrer, antes mesmo do mundo ser criado. Então essa serpente não foi casualidade, foi uma serpente planejada. A presença da serpente no jardim não foi acidente, não foi um lapso, não foi uma casualidade, foi projeto. A serpente foi um instrumento de Deus para colocar no homem uma tomada de decisão e descobrir qual seria a decisão desse homem diante de uma proposta de uma serpente, diante de uma tentação. A quem aquele homem iria ouvir? A serpente ou a Deus, que todos os dias, na virada do dia, iria conversar com Adão? Todos os dias. A serpente foi aleatória, mas Deus estava ali todo dia. A quem o homem iria ouvir? A Deus ou a serpente? Da mesma forma aconteceu no deserto. O Senhor Jesus Cristo iria ouvir quem? Ao projeto de Deus, que já havia informado para ele o que ele deveria fazer? Ou iria ouvir a proposta da serpente e atendê-la? O projeto não mudou para ninguém, irmãos. O projeto não mudou para mim, o projeto não mudou para você. Esse projeto da serpente ainda existe. Preste atenção. Cuidado. Existe uma serpente no seu jardim. Existe uma serpente na sua vida. Cuidado. Muitas pessoas são picados e são envenenados na sua santidade, na sua vida com Deus. O projeto Santidade, vivido por Adão, foi o mesmo vivido por Jesus e que é hoje vivido a cada um de nós. Viver em santidade é um planejamento de Deus desde o início. E nós precisamos entender então qual a real necessidade desse projeto. Esse projeto da serpente no Éden trouxe para o homem alguns confrontos. A serpente foi colocada no Éden para alguns testes. Foi um teste de obediência a Deus? Foi. Foi um teste de confiança? Foi. Foi um teste de fidelidade? Foi. Foi um teste de submissão à autoridade? Também foi. Foi um teste de amor a Deus? Foi. Foi um teste de santidade? Claro que foi um teste de santidade. Confiava Adão plenamente em Deus ou não? A resposta eu digo, não confiava. E hoje, o homem confia plenamente em Deus, de olhos fechados, confia na palavra do Senhor, para confiar no Senhor? Eu creio que muito pouco mudou dessa história. Não são todos os homens que têm essa confiança em Deus. O fato é, irmãos, que houve um planejamento de levar o homem a uma santidade voluntária, a uma obediência voluntária. Jesus foi submetido a esse método de obediência voluntário. Não havia pressão, é voluntário. Você viver em santidade a Deus é voluntário. Não tem ninguém te fiscalizando a sua vida para saber o que você anda fazendo. Infelizmente tem muito crente por aí que está na categoria de escravo da serpente, e não na categoria de servo fiel a Deus. Tem muito crente por aí que foi picado pela serpente e está envenenado.
pela prática repetitiva do mesmo pecado. E é um envenenamento tão profundo que não consegue se livrar desse feitiço, né, entre aspas. Estão literalmente escravizados pela serpente. São pessoas que têm aceito propostas indecentes da serpente, e com isso não conseguem ser fiéis ao Senhor, não conseguem andar em santidade, em obediência, em fidelidade, em submissão. Lá no livro do profeta Zacarias, ele fala do projeto santidade. Porque lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 13, diz assim, preste atenção o que diz lá em Zacarias. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 serão eliminados e perecerão. A terceira parte, aqui a terra foi dividida em 3 partes. 2 partes da terra vai perecer e vai ser eliminada. A terceira parte, que vai restar, a Bíblia fala, farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e provarei, como se prova o ouro. E essa terceira parte que vai sobreviver, que vai ficar de pé, ela invocará o meu nome, diz o Senhor, e eu a ouvirei. E aí o Senhor diz, eu direi, é o meu povo. E ela vai dizer, o Senhor é o meu Deus. Quem vai poder dizer que o Senhor é o meu Deus? Como que o Senhor vai dizer, esse é o meu povo? Aqueles que andarem em santidade. Irmãos, existe um planejamento da parte de Deus de levar o homem à santidade através de provas, através de testes, através de purificações. Em toda a terra 2/3 vai sobrar, vai perecer, vai ser eliminado. E 1/3, a outra que vai sobrar, é que vai passar nesse teste. Então Deus tem um projeto. E esse projeto de Deus implica em provas, implica em tentações. E esse projeto de Deus implica em testar a sua santidade, a minha santidade, para ver se nós vamos fazer parte desse 1/3. O projeto de Deus é saber o quanto você está disposto a pagar esse preço de amor pelo Deus que você serve e andar em santidade por causa dele. Eu tenho uma experiência para contar, que hoje meu filho, um deles, né, está com 32 anos, mas na época ele estava com 5 anos de idade. Eu ia levá-lo na parada do ônibus, porque o ônibus escolar passava para pegá-lo. Naquele momento que o ônibus passava para pegar, que eu estava esperando ali na parada do ônibus, passava também uma vizinha com a filhinha dela, que iria levá-la numa escola perto. O meu filho pegava a rota, mas havia uma escola no bairro que essa vizinha levava a filhinha dela para a escola. E foi muito tenso, porque começou a ter troca de olhares entre eu e essa mulher, e aquilo foi ficando muito difícil, muito complexo. Ela vinha lá ao longe, meu coração já acelerava, e eu dava aquela disfarçada que é natural, olha para baixo, olha para o céu, olha para o lado, não sei, quando olha assim, a mulher estava olhando. E quando ela passava por mim, ela ainda fazia assim. Irmãos, como eu desejei levar essa mulher para a cama, porque eu não precisava mais cantar, ela já estava entregue, mas eu clamava ao Senhor, Senhor, eu não posso fazer isso. Irmão, foi 1 ano sendo tentado por essa mulher. A minha glória, a minha alegria é dizer que eu só conheço uma mulher em toda a minha vida, a minha esposa. Eu não caí no laço dessa serpente. Foi fácil? Foi não. Estamos entre homens, né? Acredito eu. Eu ia para o meu banheiro me masturbar pensando nessa mulher. O negócio estava difícil. Mas permita-me uma pequena ironia. Levar a namorada para o motel pode ser até bem legal. Só não é legal
só não é legal para o projeto de Deus, é legal para o projeto da serpente. Para o projeto de santidade, não é legal. Deus nunca vai planejar para você um motelzinho com a namorada, mas a serpente com certeza vai. A serpente vai planejar a pornografia, a masturbação, a mentira, o roubo. São os projetos do inferno para roubar do crente a santidade e tirá-lo da presença de Deus. Não é à toa que o apóstolo apóstolo Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firme na fé, certo que sofrimentos iguais a esse de ser tentado pela serpente, de ser tentado pelo diabo, sofrimentos iguais a esses estão se cumprindo em toda a irmandade pelo mundo. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é o seguinte: o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, procurando devorar a quem ele possa, com dardos inflamados, com tentações, com pensamentos inadequados, ele anda ao derredor. E isso vai acabar? O apóstolo Pedro não deu prazo de validade para isso. Por isso, irmãos, se nós não dedicarmos a ter uma vida com Deus, nós não vamos conseguir ter uma vida com Deus. Se nós não nos dedicarmos a ter uma vida com Deus, nós não vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Nós vamos ser crente meia boca, fazendo as coisas pela metade, porque não entende tudo que Deus deseja da nossa vida. Na segunda parte, Jesus foi tentado no deserto. No 4,13 diz assim: passado que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, escuta, até momento oportuno. Passado que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo foi embora. Foi embora? Sim, até momento oportuno. É mais ou menos isso. Eu perdi, mas eu volto. Eu perdi, mas eu volto. Eu vou voltar. E voltou. Mas é só com Jesus isso? Não, irmãos. É com cada um de nós. A gente passa por aquela pressão, mas ele diz: eu volto. E se não estiver na presença de Deus, como que vai suportar isso, irmãos? Vir ao culto uma vez por semana, você acha que é suficiente? Não tem uma vida com Deus, não tem oração diante do Senhor, não lê a palavra de Deus, não se enche da presença de Deus, você acha que é possível? Eu não sei se os irmãos sabem, mas a tentação, aqui, pelo próprio texto, ela tem prazo de validade. Existe toda uma pressão inicial, mas nós precisamos resistir, porque ela passa. A tentação, ela tem duas características interessantes. A tentação tem um momento auge de pressão, e depois ela vai embora. Mas a tentação é cíclica. Ela vai e volta. Ela é cíclica. Pode levar um mês, como 8 meses. Ela é cíclica. Isso significa dizer que existem novas investidas da serpente, novos testes, novas provações, e tudo isso é projeto. A tentação tem esse caráter cíclico de vai e volta, vai e volta, vai e volta, e nós temos que estar preparados para aquele momento, porque, irmãos, não tem jeito, vai voltar. E quando voltar, como que você vai estar? Se não houver uma dedicação a Deus, como que eu vou conseguir ser forte? Temos que criar uma vida com Deus dentro do projeto santidade que Deus criou. Ele vai nos dando oportunidades e vai nos dando chances ao longo da nossa vida para que nós venhamos nos aprumar como homens de Deus. A cada dia que o sol nasce, Deus tem nos dado a oportunidade de começarmos a desenvolver uma vida com Ele. Irmãos, amanhã quando amanhecer, é mais uma chance que você tem de começar uma vida com Deus. Não será possível ser aprovado dignamente nesse projeto de santidade se nós não construirmos uma vida com Deus. A Bíblia fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é só resistir ao diabo, é sujeitai-vos a Deus. O que é sujeitar a Deus? É diariamente. Quem acredita em história de Chapeuzinho Vermelho, acredita que é possível
virou a igreja uma vez por semana e ser um crente forte. Talvez acredite nisso. Acredite que faltar um culto não vai fazer diferença. Talvez acredite nisso. Irmãos, existe uma pressão, sim, existe uma pressão, mas é preciso se sujeitar a Deus. E sujeitar a Deus não é quando vier a pressão e dizer: ah, Senhor, tem misericórdia, ah, Senhor, me livra dessa, ah, Senhor, não sei o que. Não é, essa não é a hora. Essa não é a hora do desespero. Essa é a hora de dizer: sai para trás, porque você tem vida com Deus para fazer isso. Quando a Bíblia fala sobre uma pessoa se sujeitar a Deus, está a dizer isso. O apóstolo Paulo, ele fala que a tentação não é algo descontrolado, porque ele diz assim, ó: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentado além de vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Você sabe quando é que uma pessoa não suporta a tentação? Tem casos, claro que tem. Quando ela fica brincando com o pecado, trocando figurinhas com o pecado, chegando pertinho do pecado. Na hora que o pecado chega mesmo, já era, não dá mais. Pecado é igual Jó, se desviar do mal. Não dá para enfrentar, dar uma espiadinha, alguma coisinha, e não dá. Nós temos que ser radicais nessa postura. Pessoas que se encontram numa situação difícil, é porque parecem, e porque parecem pequenas suas forças para elas continuarem lutando, mas é porque fica muito pertinho daquilo que não deveria ficar. A todo tempo que uma pessoa começa a se dedicar a Deus, ela terá resposta da presença de Deus na sua vida, com a continuidade de conseguir superar. É preciso nós entendermos a necessidade de confessar o pecado para que ele venha perder esse poder insuportável sobre a nossa vida. Não é brincadeira, não. Tiago fala: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Existe um poder na confissão. É você procurar o seu pastor, que é a maior segurança que você possa ter, e abrir a sua vida, porque aí sim você vai ter firmeza e força. Eu ouvi numa ocasião um pastor Abeni, ele é de Minas Gerais. Ele falou uma coisa que aquilo ali me trouxe uma orientação muito grande. Ele disse o seguinte: o pecado sai pela boca. Cara, que tremendo isso. O pecado sai pela boca. Quando eu confesso a Deus, eu volto a ter relacionamento com Deus. Mas existe a confissão e a purificação. Enquanto minha cabeça estiver me acusando daquele pecado, é porque não foi confessado aos homens. Há uma diferença. Se você confessa a Deus, zerou, ok. Mas se você é castigado por uma perturbação, por uma insistência, perturbado na sua mente, porque o diabo acusa de dia e de noite, essa acusação insistente tem que ser confessado. Eu te digo uma coisa: quando você confessa, some. É bíblico para ser curado. Pode ser cura emocional, pode ser cura espiritual, pode ser essa perturbação na sua mente. Há uma cura em todo esse processo aí que nós sabemos que ele existe. Na terceira parte, Jesus inicia o seu ministério terreno. Existe também a questão das honras, que vem sobre uma pessoa que vence a tentação e é aprovada por Deus. Nessa terceira parte, vamos falar das consequências na vida de uma pessoa que passou pela tentação e não cedeu ao pecado. A pessoa que não cede à tentação honra a Deus e recebe da parte de Deus a mesma honra. Olha o que diz o texto sobre as consequências que vieram sobre Jesus depois dele ter resistido ao pecado. Nesse texto que nós lemos de Lucas, no verso 13 diz assim: passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos.
Depois de ser tentado, depois de ser provado, agora, com um currículo aprovado, Jesus iniciou seu ministério com louvores. Quando foi que Jesus iniciou seu ministério? Depois de ser aprovado. Mas qual era a aprovação? Irmãos, qual é a aprovação de um homem? Um certificado de que ele fez teologia? Um certificado de que ele leu a Bíblia toda? É isso que certifica um homem? Depois de Jesus ser tentado, depois dele ser provado, agora com o seu currículo na mão, aprovado, ele pôde iniciar o seu ministério com louvores. E aí, o que diz esse texto que nós lemos? O poder do Espírito Santo foi confirmado, quer dizer, ele recebeu autoridade, a sua fama correu, Deus o tornou conhecido, a fama de Jesus correu, por quê? Deus precisava torná-lo conhecido para a pregação do Evangelho. Então, um obreiro aprovado, a fama dele corre, pelo próprio Deus. Com qual objetivo? Que mais pessoas possam ouvir esse homem de Deus. Jesus ensinava nas sinagogas. A experiência de viver, de passar em santidade, nos leva a ter o que falar, a ter o que ensinar. E sendo glorificado por todos, diz o texto que nós lemos de Lucas. Quer dizer, ele honrou a Deus não pecando, e Deus o honrou com reconhecimento. Ele foi glorificado por todos, todos conheceram Jesus. O Atmani diz assim, ele cita um texto de João, que Jesus fala assim: quando eu for levantado, atrairei muitos a mim. Aí o texto diz assim: ele dizia essas coisas para dizer o tipo de morte que seria, que era a cruz. Quando eu for levantado, crucificava a pessoa no chão e depois levantava a cruz. Então, Jesus disse: quando eu for levantado, eu atrairei muitos a mim. Irmãos, somente a cruz é possível levar as pessoas a atrair, a serem atraídas por nós. Se nós não formos levantados por Deus, através de uma cruz, através de santidade, uma vida com Deus, não atraímos a ninguém, nem a nossa própria casa. Porque eu conheço história de esposa que não permite o marido, que é pastor, botar a mão sobre a cabeça dela para orar por ela. Essa é a tragédia do Evangelho. Depois que Jesus conquistou o seu credenciamento, vamos dizer assim, diante de Deus e diante dos homens, através da tentação, ele entrou na sinagoga, investido de autoridade, para ler as Escrituras e pregar a palavra. Ele disse: ó, hoje se cumpriu essa palavra, hoje se cumpriu na minha vida, o que diz esse texto sou eu. Mas ele só pôde dizer isso depois de ser provado. Em outras palavras, Deus nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas você já viu o complemento do versículo? Mas pelo Espírito Ele revelou. Quer dizer, os teus olhos não viram, coração não viu, não sentiu, no ouvido não ouviu, não entrou no coração, mas o seu espírito, você sabe o seu chamado, você sabe o que Deus tem falado com você, o Espírito Santo te revela. Agora, o que adianta só saber? Quando é que nós vamos virar essa mesa? Quando é que essa mesa vai virar? Quando decidir ser um sacrifício para Deus. Irmãos, eu tenho uma prática de vida. A minha prática de vida é levantar 5 horas da manhã para trabalhar. Eu não tenho trabalho secular não, sou pastor tempo integral. As pessoas não falam que levantam 5 horas da manhã para trabalhar? Então, 5 horas da manhã é o meu horário de levantar para trabalhar. Eu vou orar e ler a palavra. 5 horas da manhã é o meu horário de trabalho, para estar na presença do Senhor. Independente da hora que eu vou dormir, se eu vou dormir meia-noite, se eu vou dormir 1 da manhã, se eu vou dormir 11 horas, essa noite eu não consegui. Minha neta passou mal, fui chamado, fui lá atender, voltei, fui dormir 2:30 da manhã, o relógio tocou às 5. Levantei às 5 para orar, não consegui.
Tinha dormido 2h30, me deu dor de cabeça, voltei a dormir. Então, eu estou em débito. Não estou em débito, irmãos. Não existe isso. O que existe é a vida que você leva com Deus. Precisa ter um lastro de vida aos pés do Senhor. Antes de ser um pregador da palavra de Deus, Jesus teve de se submeter a um teste de caráter, a um teste de lisura, a um teste de retidão, a um teste de santidade, a um teste que viesse aferir que ele fosse de fato o homem correto, um homem certo, um homem de Deus. Existem muitos irmãos, muitas pessoas que estão trabalhando na obra, inclusive pregando a palavra, mas que não passaram no teste de santidade. Ninguém sabe, mas ele está reprovado, porque continua na pornografia, continua mentindo, continua fazendo o que não deve. Ele sabe que ele está reprovado. Sem santidade é impossível servir a Deus. Muitos ainda não passaram no teste de caráter de homem de Deus, mas continuam trabalhando. O problema é que um dia a casa cai. A Bíblia fala assim, olha, o escândalo vem. Mas ai daquele em que o escândalo vem. Conheci um pastor, que ele botava louvor, a família, 3 filhas, a esposa, pensando que ele estava ouvindo louvores, mas no tablet dele estava pornografia, e o louvor era para poder distrair a esposa e as filhas. É possível servir a Deus? É possível subir num púlpito para pregar a palavra? É possível o Espírito Santo confirmar? É possível atrair muitos, amém? Não. Quem rir não é o Espírito Santo. Irmãos, Deus falou para Abraão o seguinte, vamos botar o texto de Gênesis 17:1 no telão aí, por favor. Olha o que diz aí, Gênesis 17:1. Acompanhe aí comigo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Agora preste atenção, irmãos. Qual o motivo de Deus falar com Abraão para ele ser perfeito e andar na presença dele? Tem um motivo. Foi porque Abraão, eu gostaria que você me desse sua atenção concentrada nisso aqui. Olha só. Qual o motivo de Deus falar com Abraão para ele ser perfeito e andar na presença dele? Por que Deus falou? Deus aparece a Abraão e diz assim, olha, primeira coisa que Deus fala, anda na minha presença e ser perfeito. Por que Deus fala isso para Abraão? Foi porque Abraão fez um filho fora do casamento e gerou Ismael com a sua escrava Agar. Não estava na aprovação de Deus, aquilo foi um filho sem pai, um filho bastardo, fora da aliança de casamento. Casada era Sara. E Abraão fez um filho fora do casamento. Não há qualquer possibilidade de uma pessoa andar com Deus se ela não for perfeita. O Senhor diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Não é possível ser crente meia boca e andar com Deus. Andar com Deus tem que ser perfeito. Você está com a sua Bíblia aí, Gênesis 16:15. Olha o que diz. Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. 17:1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, o capítulo 16 encerra com Abraão, ou Abrão, né? Estando com 86 anos. Pode ver, 86 anos. O capítulo 17, no verso 1, começa com Abrão com 99 anos. Nós temos uma diferença de 13 anos. Ele estava com 86, agora com 99, 13 anos. Você sabe o que isso significa? A observação que nós temos aí é que essa situação
é que nessa situação, Deus fez um silêncio de 13 anos com Abraão. Por causa do pecado de Abraão, de gerar um filho fora da aliança de casamento, Deus ficou sem falar com Abraão por 13 anos. Deus não se agradou em momento algum dele ter feito um filho, dando o seu jeitinho, já que Deus não podia resolver, eu vou resolver. Foi isso que Abraão fez. 13 anos sem ouvir a Deus, 13 anos sem andar com Deus, porque a primeira palavra de Deus para Abraão foi 13 anos depois. O menino estava com 13 anos. 13 anos depois, Deus aparece para Abraão e diz assim: olha, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. É como se Deus estivesse dizendo para ele assim: eu sou Deus Todo-Poderoso, eu posso resolver essa questão de filho que você está querendo. Não precisa você procurar arrumar mulher fora do seu casamento para ter filho. O que eu quero, Abraão, é que você ande na minha presença e ser perfeito. É que você ande na minha presença em santidade. É que você ande na minha presença e não peque. E Deus provou que Ele era o Todo-Poderoso, porque com 99 anos a Bíblia diz que ele estava amortecido, quer dizer, não tinha ereção masculina. E a Sara já não tinha mais a regra das mulheres, já não ovulava, não tinha menstruação. E Deus provou para ele, está vendo aí? Você não precisava ter arrumado um filho fora do casamento. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu posso resolver a sua situação. Quem está andando em pecado não está andando com Deus. Não é possível andar na presença de Deus, caminhar com Deus, viver com Deus, desfrutar da presença de Deus com vida dupla. Não é possível caminhar com Deus com uma vida manchada. As pessoas que estão tentando caminhar na presença de Deus, mesmo sendo reprovado pelo projeto Santidade, estão descobrindo que não é possível caminhar com Deus. Não consegue. A pessoa que suporta a tentação, além dela ser honrada por Deus, ela também começa a enxergar a vontade de Deus e a direção de Deus para a sua vida. Jesus iniciou seu ministério na hora certa e no momento certo. Jesus não atrasou o processo nem o adiantou. Enquanto uma pessoa não for firme consigo mesma, você tem que ser firme com você. Enquanto não for firme com você mesma, enquanto uma pessoa continuar cedendo ao pecado, permitindo aquelas pequenas concessões, não será útil na obra de Deus tanto quanto Deus planejou que fosse. Sempre vai faltar direção segura da vontade de Deus. Aqueles que são sérios com Deus precisam construir uma vida de relacionamento com Deus. Irmãos, eu vou dizer, eu vou mais longe com você, presta atenção. Sabe como é que a gente faz para parar essa reincidência de pecado? Eu não consigo, quando você confessar. Quando você confessar, para. Reincidência de pecado, a vida toda, e é o mesmo pecado, não é outro, não fica variando, não é o mesmo. Quando é que para isso? Confessai vós aos outros para serdes curados. Há uma cura. Eu não estou falando de texto bíblico, não. Eu estou falando de experiência de vida, da minha vida. Confissão de pecados nos torna mais fortes para não continuarmos pecando. Como eu disse agora há pouco, o pecado sai por onde? Pela boca. De onde que eu tiro o pecado de mim? Pela boca. É dali que sai o pecado. É dali que Deus vai transformando, mudando a nossa história, a nossa vida. Irmãos, pensa comigo, quantas não são as pessoas que começam bem a sua vida com Deus, mas no dado momento cai e não consegue mais se recuperar? E alguns não conseguem mais voltar a ficar de pé. Parece que fica meio perneta, né? Não fica mais de pé aprumado, fica meio perneta.
As pessoas, tem muita gente que começa bem e termina mal a sua carreira. Biblicamente, nós temos o caso de Sansão, que começou bem e terminou mal. Ele foi dominado pela serpente. Sansão foi tentado pelo pecado de prostituição. Mulher foi o grande problema de Sansão. Ele foi derrotado, a sua vida foi destruída. Sansão foi humilhado publicamente, porque uma hora a casa cai. E por causa do pecado de prostituição, por causa da sua falha nesse projeto de santidade de Deus, ele acabou sendo humilhado publicamente. Nós temos também o caso do rei Saul, que começou super bem a sua vida com Deus e terminou mal os seus dias. Saul foi derrotado por causa da sua desobediência à autoridade, já é outra história. Um foi por causa de uma mulher, o outro já autoridade e submissão. Qual é a dificuldade? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de ser submissas aos seus pastores, aos seus líderes? Pagam um preço muito alto de ficar fora, de não ser aproveitado por Deus. Saul foi um desses. Ele teve problema. Qual foi o problema de Saul? O problema de Saul foi desobediência à autoridade. Ele desobedeceu às ordens do seu líder, do seu pastor, do pastor Samuel. Desobedeceu frontalmente e caiu em desgraça. Saul foi rejeitado diretamente por Deus, porque ele cometeu o pior dos pecados, não foi submisso à autoridade de Samuel. O Atmani fala que são dois pecados com Deus. Um é contra a santidade de Deus e outro contra a autoridade de Deus. O Atmani fala que o pecado contra a autoridade de Deus é o mais grave do que contra a santidade. Vamos entender para você ser mais prático. Pecado contra a santidade seria o pecado, todos os pecados são contra a santidade. Todos os pecados. Quando é que um pecado se torna contra a autoridade? Quando for alguém acima de você. Qualquer pecado é contra a santidade. Agora, esse pecado diz respeito a alguém que seja acima de você, então é contra a autoridade. Então, pecado contra a autoridade é um pecado muito mais difícil, sabe por quê? Porque esse foi o pecado do diabo com Deus. Afrontou a autoridade. Esse é o pior pecado que existe no universo. E Saul cometeu o pior pecado, que ele desobedeceu à sua liderança. O diabo afrontou quem era a autoridade sobre ele, afrontou sua liderança, afrontou o seu pastor, que era o próprio Deus. E esse pecado de insubmissão à liderança e desonra e desobediência atraiu rejeição do próprio Deus sobre a vida dele. Irmãos, o pecado é muito sério. Se existe coisa que você também precisa resolver, porque isso vai frontalmente quanto à presença de Deus na sua vida, de te sustentar. Agora, tanto Sansão quanto Saul, ambos terminaram os seus dias através do suicídio. Ambos suicidaram. Ambos tiraram a própria vida, cada qual com a sua característica, mas tiraram a própria vida. Mas eu quero dizer o seguinte: quem fica nas prostituições aí da vida, nas pornografias aí da vida, está morto, está suicidando, cada vez está morrendo um pouquinho mais. E quem desobedece a autoridade também está morrendo, é um suicídio. Isso é pecado de suicídio. São pessoas que estão suicidando, acabando com a sua história. Poderia ter uma linda história para contar, porque tem chamado. Poderia ter uma linda história para contar, porque tem coisas tão bonitas. Mas é uma história interrompida, porque não tem nada para contar. O fim dessas pessoas estão dentro de uma situação de morte espiritual e humilhação. Eu quero orar pelos irmãos. Quero orar pela sua vida. Eu vivi muitas histórias. Eu fico, às vezes, ouvindo Bispo Tito, Bispo Miguel. Gente, os homens que Deus concederam alguma graça, uma presença, algo de especial. Se você olhar a história, teve um gosto meio de sangue na boca. Então preste atenção. Você não vai se receber nada se você não decidir ser um homem de Deus.
se você não decidir viver em santidade, dar esse presente para Deus. Uma vez um casal de namorados chegaram para mim e falaram assim: pastor, gostaria que o senhor acompanhasse o namoro da gente. Eu falei: tem certeza? Eu falei: gostaria, a gente quer. Eu falei: olha, eu vou perguntar a vocês, como é que está esse namoro, onde é que você está botando essas mãos? Não, pastor, a gente quer isso, tá bom. Aí cheguei, um determinado momento, chamei ele, era assim, no tiro: vem cá, Anderson, como é que está seu namoro? Não, pastor, está caminhando tudo bem, está tudo bem. Como é que está a santidade nesse namoro? Não, o que você está fazendo com essas mãos? Aí ele fez assim. Eu falei: olha que eu não estou brincando. Não, pastor, minhas mãos estão limpas. Eu falei: olha, eu quero conversar com sua noiva. Aí fui conversar com ela. Chamei os dois, estavam bem, estavam caminhando bem. Aí eles falaram assim para mim: pastor, nós vamos te dar um presente. Falaram para mim: nós vamos te dar um presente. Nós vamos dar a nossa santidade como presente para o pastor que vai fazer o nosso casamento. No dia do casamento, eles dois estavam assim, e eu perguntei para ele: como é que vocês estão? Ele: pastor, nós estamos entregando a nossa santidade ao Senhor. Irmãos, para mim foi um impacto tão profundo que eu comecei a chorar no casamento. Eu comecei a chorar. Não são todos que realmente abrem mão do pecado para pagar um preço de santidade. Vamos estar de pé. Feche os seus olhos por um momento. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você colocasse diante do Senhor em pensamento, claro, o que é que está te acorrentando, quais são os teus grilhões, o que é que te prende, o que é que te algema, te manieta, que não te permite andar, fluir, que não permite ser o homem que você planeja ser. Ó Deus, escuta o clamor, o grito de alma e do coração na vida dos meus irmãos. Toma, Senhor, cada homem, cada história, cada pessoa, que aqui nesse santuário, o coração está ardendo para te servir até as últimas consequências, que o coração queima de dizer: eu sou de Jesus, eu pertenço ao Senhor, eu fui resgatado por um preço de sangue. E eu quero ter a minha integridade. Eu quero viver uma integridade na presença do Senhor. Eu quero ser santo como Ele é santo. Ó Deus, sopra o Teu Espírito nesse lugar, convencendo, ó Deus, do pecado, da justiça, do juízo, meu Pai. Que Teu Espírito vire do avesso e faça uma limpeza, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma, Senhor, pelo Teu poder e graça, a vida daqueles que Te amam do mais profundo do seu ser e da sua alma. Amém, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos a seguir o bom exemplo do salmista, que disse: eu guardo, eu interiorizo, eu aprofundo a Tua palavra no meu coração, para não errar, para não pecar contra Ti, Pai. Se for necessário, se é necessário, vem nos convencer, ó Pai. Vem colocar este propósito santo como o mais importante na nossa vida, de sermos santos, inteiros, entregues, sem divisões e parcialidades na nossa vida. Obrigado, Pai, eu Te agradeço, em nome de Jesus,
E que todos digam graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, glória a Deus. Amém.